Só enxugo. Vamos lá, então? Bom, então vamos lá hoje bater um papo com um camarada que eu já conheço há um tempo, né? No tempo que ele era político escamoteado, Vitão. Ele era um político por baixo do pano. Um cara que cresceu na história política, né? Tem história familiar na política. Tem galgado seu espaço aí, passado suas raivas, que em off ele estava contando pra gente que quase chutou o balde já. Mas tá aí, seguindo firme e forte. Meu camarada Paulo Henrique, o Paulo Henrique da farmácia. Como é que você tá, meu irmão? Beleza? Como é que você tá, professor Marcos Marim, amigo de longa data aí. A gente tava relembrando aqui outros episódios que a gente passou juntos. E também, firme e forte. Amigo Vitor. Exato. Aí, né, cara? Na luta diária. Vamos começar mais um Política na Terra. Falar a verdade, essa ideia do Política da Terra, Paulo, que é pra te botar no rolê aqui, é o seguinte. Você que é político, você sabe o quanto muitas vezes tem dificuldade em fazer o povo entender o que é política e o que fazem os políticos, né? Aqui no off, você estava comentando, tem dificuldade, às vezes, fazer uma ação e ser cobrado, e ser xingado, e ser zoado, às vezes, sem nem motivo, né? Então a nossa ideia aqui com o Política da Terra é isso, é mostrar para o povo o que é a política que vai impactar na vida dele. No bolso dele, no buraco da rua dele. O que vocês fazem de verdade, né? Porque o povo acha que só ganha dinheiro e rouba da gente. E você já vem falando aqui que, bicho, eu tô para chutar o balde. Então, vamos lá. O povo critica muito o vereador. Fala assim, pô, mas o vereador não faz porra nenhuma, cara. Aí você vê e fala assim, o que o vereador faz? Uai, não sei. É justamente. Esse é o problema, cara. O problema é esse, o interesse da sociedade em participar da política. Começa daí. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que mudar as políticas públicas, tentar inserir isso aí numa sala de aula, começar na bagagem mesmo, lá dentro do CMEI ali, mostrar para ele que a política ela é interessante, a gente tem que participar para que ela possa mudar, chegar lá no que você realmente precisa, porque política é tudo, né? A política começa na rua de sua casa, um buraco ali é política, o IPTU de sua casa é política, influencia no seu modo de viver todos os dias. Então, se a pessoa participar, se ela estiver presente, saber votar em pessoas do bem, tudo, aí sim, aí começa a ter fundamento, as coisas começam a mudar, e é isso que a gente que acredita nessa boa política que a gente está fazendo. E fora que a gente está vivendo uma política aí, num momento muito complicado também nessa base política, né? Questão de fake news, a pessoa fala um trem, replica, e as coisas vão tomando uma proporção que você não dimensiona aqui. E as coisas a gente vive nesse momento mas a gente não pode baixar a guarda. A gente que entende do processo, a gente sabe que o processo ele é salutar, e lá na frente, o que a gente plantar agora, nós vamos colher. Então é por isso que a gente acredita nessa política do bem, e é assim que a gente está fazendo o nosso mandato, e as coisas tendem a ser melhor a cada dia. Mas vamos lá, você falando do seu mandato, e que tem que ser de fato esse processo de educação, né? Eu acho que é a base. Se você não educa a sociedade para participar, depois cobrar que o cara entenda também já é difícil. Mas como é que foi para você, bicho? Como é que você entrou nisso? Sua história eu conheço mais ou menos, mas para quem tá conhecendo pela primeira vez aí, o vereador Paulo Henrique, você começou, como é que a política pintou na sua vida? Cara, na verdade, a política ela sempre foi presente para mim. Meu pai e minha mãe trabalhavam na Católica, na Universidade Católica, e lá sempre teve os movimentos sociais e tudo, então meu pai e minha mãe também sempre muito envolvido, né, em fazer jantar para arrecadar dinheiro para campanha e tudo. Então eu nasci nesse ambiente aí de reforma, vamos dizer assim, da política. E aí, meu pai saiu candidato em 2004, perdeu as eleições, e aí a gente também tirou dinheiro onde não tinha, tirou dinheiro da farmácia, acabou descapitalizando ali a questão financeira. E a região de vocês é para que lado? Da família, nós temos farmácia ali no Jardim Balneário Minha Ponte. Ah, bacana. A família nossa, basicamente, é tudo para aquele lado do norte, ali, noroeste. E aí meu pai saiu e perdeu a eleição, e aí, como eu falei, a gente ficou meio quebrado. Meu pai teve que ir para o Pará, e eu fiquei tomando conta da farmácia já com 19 anos. E aí tive a oportunidade de sair para o Conselho Tutelar na época, que era eleição, que era facultativa e tudo. Eu falei, não, vou sair para essa empreitada aí.
E foi dando certo, ganhamos a eleição. Eu tive na época 1.700 votos para o Conselho Tutelar, que é um voto regionalizado ali, por exemplo, se tiver parente meu que vota no Bueno, não pode votar em mim. Então é uma questão mais bairrista ali. E aí a gente saiu vitorioso. Foi quando meu pai voltou, falei, ó, volta para a farmácia. Foi em 2009. E aí nas eleições de 2012, eu falei, pai, eu acho que o nome nosso tá bom ainda, sai para vereador. E aí meu pai falou, não, a gente tem que organizar direitinho para não tomar tinta igual nós tomamos em 2004. Pai, campanha é uma dificuldade do demônio, pai, né, só quem participa sabe o tanto que é difícil. E aí fomos pro embate em 2012. Conversando com um com o outro, organizando, planejando a campanha, saindo candidato. Aí meu pai bate a eleição pelo DC, com quase 3 mil votos, ganhamos a eleição. E aí nós ficamos com o mandato de conselheiro, eu e meu pai com o mandato de vereador. E aí foi trabalhar naquilo que a gente acredita. Meu pai teve um mandato muito bom. Meu pai, na época, nesse mandato dele, ele foi o vereador que mais apresentou projetos para a cidade. E a gente atendeu também mais de 20 mil pessoas, que a gente fazia tipo um mutirão na área da saúde. A gente organizava médico, oftalmologia e tudo. Então a gente atendeu mais de 20 mil pessoas e o mandato do Paulo cresceu, Paulo da farmácia. E aí veio a reeleição, e nisso, né, eu disputei outra eleição quando meu pai era vereador. Aí nessa eleição tive 2.300 votos, né, já aumentou a votação. Para o Conselho também? Para o Conselho também. O pessoal acha que é mais fácil quando o pai é vereador, pelo contrário, fica mais difícil, porque aí você tem o desgaste, aí o cara fala, você tem a rixa política, inclusive. Aí o cara fala, não, vou votar não, porque é filho de vereador, então já fica tudo mais difícil. Uhum. Mas mesmo assim a gente ganhou a eleição. Essa eleição foi uma das que eu coloco mais importante para mim, porque essa mesmo eu fui no peito e na raça mesmo, aquela eleição que você ganha assim, todo mundo achando que você não vai, você vai e bate a eleição. Então essa foi... E a eleição, inclusive, do Conselho Tutelar é uma eleição arrochada, né, bicho? Porque dá uma galera que já tá pensando num projeto mesmo. Cara, a gente brinca que... Isso aí é um voto obrigatório, né? A eleição do Conselho Tutelar, a gente brinca que ela é categoria de base. Né? Você for jogador de futebol, é mais ou menos ali. Ali que você é testado na urna, é ali que você desenvolve um trabalho social também. E o trabalho do Conselho Tutelar também é totalmente muito difícil. Ele não é fácil, não. Eu falo que foram 3 mandatos de conselheiro. Então eu já saí de lá com 70 anos de idade, pela dificuldade que você interfere na vida familiar, e lá é caso de abuso, é caso de maus tratos, é caso, sim, que não passa tudo na TV. Uhum. Né? Muita coisa só passa pior, mas abuso sexual tem todo dia, maus tratos tem toda hora. Então, assim, eu lembro quando eu entrei no Conselho Tutelar, minha filha era pequena, e a gente fica meio com trauma, que a gente pega muita violência, muita coisa ruim, a gente acaba absorvendo isso para a vida da gente, né? Então eu passei um período do Conselho Tutelar muito sufocado com isso aí. E aí depois também a gente acaba acostumando, não que você acostuma com a violência, que isso aí você faz parte da defesa sua. Mas acaba que fica, né, todo dia você tem uma rotina. Vai muito normalizando o processo. Justamente. Né? Agora só fazer um parênteses aqui, Paulo Henrique, porque, vamos lá, Conselho Tutelar é uma instituição extremamente importante na sociedade e cada vez recebe menos recursos do governo. Isso eu acho uma sacanagem monstruosa, porque é uma galera que vai lá, enfrenta ali a dureza do cotidiano, né, de abuso, de sofrimento, de abandono de menor, e tem quantas vezes vê matéria no jornal de Conselho Tutelar não tem água. É verdade. Não tem papel para os caras redigir nada, velho. Como é que o poder público deixa chegar nesse nível, cara? Quando eu entrei no Conselho Tutelar, em 2010, eleição 2009, 2010 a gente entrou. Não tinha computador. Aí a gente teve que, na época o Pedro Wilson era deputado, pegamos a emenda dele, a dona Iris também, pegamos mais um pouco de emenda para trazer recursos para dentro do Conselho Tutelar. Hoje está assim, em vista do que era, hoje tem carro, hoje tem computador, mas a gente precisa de políticas públicas inseridas nessa área aí, porque a demanda é muito grande. A gente até, na época, a gente fez uma parceria muito boa com as instituições de ensino, que a gente acabou que cada conselheiro apadrinhou ali da sua região para ficar mais próximo, porque a criança, ela
ela mostra a violência na escola, conta para a menina, conta para a professora, e a gente colocamos num parâmetro aí que 80% das crianças estão matriculadas nas escolas. Se a gente ficar mais próximo, a gente dá conta de atender mais as crianças. Então a gente passou por tudo isso aí, e depois ganhamos outra eleição, aí já foi para 2.700 votos, né, nessa última. Aí meu pai perdeu a reeleição dele de vereador, ele perdeu também, mas muito bem votado, questão de chapa, ele teve quase 4.300 votos, mas em questão de chapa, ele ainda não deu conta de... Outra coisa que o povo também não entende, né? Eleição... Como que funciona a eleição? Eleição para legislativo, não adianta você achar que você é um pica da galáxia, não. Porque se você escolher um mau partido, sua chapa for difícil, você vai tomar um ferro. Você vai perder a cadeira para um cara que teve 1/3 da sua votação. É justamente isso. Política não é fácil não, minha gente. Aí, analisamos errado, perdemos a eleição. Falei, agora lascaram. Aí, nesse período todo também, eu fui presidente do IMAS, na época do Paulo Garcia. Fiquei 1 ano lá. Posterior, aí eu tive que afastar do conselho novamente, porque o Iris me convidou para assumir o Goiânia-Prev, que é a Previdência dos Servidores. Eu também sou servidor público, né, nesse meio de campo aí, também eu prestei o concurso, quando eu era conselheiro, passei na área da educação. E aí foram 2 secretarias, e agora ganhamos para vereador, né, juntamos meu pai lá, a gente organizou questão de chapa, fizemos... Seu pai cansou, pega o bastão e se vira agora. Agora você toca aí, vamos... porque a política ela está inserida, igual eu falei, a gente acredita nessa boa política de ajudar o próximo. Então a gente não pode ficar fora, a gente tem que participar mesmo. E aí ganhamos a eleição, né? A gente teve aí 2.500 votos. Se for fazer uma análise, a gente estava analisando, eu tive mais votos para conselheiro tutelar do que para vereador. Mas essa eleição também ela foi atípica, né? Por causa do Covid. Sim. Então, a assim, abstenção foi absurda. Cara. Por exemplo, onde eu tenho mais votos ali, que é a região Zona 2, a abstenção foi de 50%. Assim, muita gente não foi votar. Foi uma eleição em estilo Estados Unidos, cara, que você tem que fazer campanha pro cara ir lá e votar em você. Justamente. Então, assim, ela foi totalmente atípica, mas deu certo. Ela foi basicamente uma eleição de conselho tutelar também. Né? Que o cara volta muito na broderagem. Aí fala, porra, não vou lá votar no Paulo Henrique, porque o cara é meu parceiro, não vou lá na chapada. De mais em mim, eu vou lá votar nele e tudo. Então foi mais ou menos isso. Aí deu certo. Aí quando a gente entrou em abril, o Rogério também, a gente já tinha uma ligação também, desde a época que ele era vereador junto com meu pai e tudo. O Rogério falou, Paulo Henrique, eu preciso de ajuda aqui, você podia ajudar a gente aqui nessa retomada econômica e tudo. Fomos para ajudar o Rogério, e aí demos conta, né, sair agora no final do ano agora, justamente que a gente tem outros projetos, mas a gente já fez a retomada, já está tudo aberto, né? Se Deus quiser, e essa pandemia aí com essa vacina, a tendência é sanar, e que a gente tem que viver a vida aí, porque foi 2 anos aí, a gente passou muito complicado. Então me fala uma coisa, vamos lá, você tá contando a história aí, pai, você vai lá, barulha a cabeça dos eleitores, seja pro conselho, seja pra vereador, ganha a eleição, aí vem alguém e fala, pô, vem cá, toma esse pepino aqui, me ajuda aqui, e você larga o cargo, porra, e agora? E o povo que votou em você? Vai esperar o que do vereador Paulo Henrique? Na verdade, todo mundo pergunta isso. Só que acontece o seguinte, você acaba crescendo politicamente. Por exemplo, quando você vai para a secretaria, quando eu fui para o IMAS, eu era conselheiro, deixei para ajudar o Paulo. Organizamos o IMAS na Paranaíba foi o que a gente mudou, pagamos todas as contas. Na verdade, o IMAS, ele tem uma... Fala pro povo o que quer dizer IMAS, meu filho. É verdade. Quem não é de Goiânia, né? A gente tá na internet, o povo de fora tá ouvindo a gente agora. O IMAS, na verdade, é o plano de saúde do servidor público. Aí, ó. Né? Então, hoje ele é o terceiro, né? Hoje ele perde para a Unimed, pro IPASGO para a Unimed, ele é o terceiro, né? Hoje eu acredito que o IMAS atende 80 mil vidas, 85 por aí. IPASGO, para quem não era aqui de Goiás, que é o plano de saúde do Estado. Do Estado, isso. Então a gente foi para lá, organizamos a casa, pegamos muito complicado também, pegamos com médico de greve, hospital parado, ordem de despejo. Então, assim, como diz um amigo meu, quem pegou o IMAS naquela época pegou qualquer secretário. E a gente era muito novo também, né? Eu peguei o IMAS, eu era muito novo. Até quando a gente é novo, a gente tem que... Na verdade, assim, ó, Marcos, o que acontece? Eu toda hora tenho que passar por aprovação. Primeiro, por causa do meu pai, que meu pai é político. Então, sim, você é filho do fulano. Você não é o Paulo Henrique, você é filho do Paulo da Farmácia. Você tá lá porque você é filho de alguém.
Aí você já tem que provar alguma coisa. Depois você tem que provar de novo, porque você é novo. Ah, não, mas esse menino aí não vai dar conta, não. Aí você tem que provar novamente. Essa é a vantagem de ser velho igual eu. Então, eu lembro que eu fui numa reunião no IMAS, com os donos de hospitais de Goiânia, e eu cheguei na reunião, comentei todo mundo, sentei e ninguém... Falei, gente, ó, vamos começar a reunião. Os caras falaram assim, não, nós estamos esperando o presidente do IMAS. Falei, prazer, eu sou o presidente do IMAS. Os caras, mas você é novo demais e tudo. Mas graças a Deus deu certo, as coisas foram muito bem. A gente entregou, na época do Paulo lá, as contas todas quitadas, toda organizada, sede nova, toda uma modelagem para o plano. E aí, como a pergunta que você falou, a gente acaba crescendo nessas questões. Por exemplo, o Rogério, a gente sabia que tinha que fazer essa retomada econômica em Goiânia. E a gente já tinha uma expertise de 2 secretarias. A gente ter colocado, por exemplo, essa do IMAS que eu contei, a do Goiânia Prev também, na época do IDES. Goiânia foi referência nacional pelo censo previdenciário que a gente fez, pela reforma da Previdência que a gente fez. Então a gente, Goiânia ficou... Acho que foi um dos primeiros municípios que fez uma reforma própria, né? Justamente. Então, assim, ficou isso marcado. E a gente estava lá fazendo isso. Então, assim, pela essa experiência, a gente acaba ajudando. E a eleição nossa, o que é? Ajudar, servir e cuidar. O slogan de campanha nosso foi esse. Então, servir e cuidar, estando na Câmara ou estando num projeto executivo, a gente está lá para servir. Então, eu achei que nesse período, Goiânia precisava, sim, né, dessa ajuda maior. Tanto é que a gente foi lá, organizou, fez a retomada. Voltamos para a Casa de Leis agora, né? Para a gente movimentar um projeto para ajudar mais, né, tanto o Goiânia quanto o nosso estado. E a gente está nessa toada aí. A gente acredita que, independente qual local você ocupa, você tem que cumprir seu papel ali de exercer sua função aí na maior garra possível para ajudar o próximo. Então a gente sai, mas a gente não deixa também de ser vereador, porque as demandas elas chegam para a gente dioturnamente. Eu atendo igual médico. É de madrugada que a pessoa precisa de UTI, que a pessoa fala que nada é pro político. Político não presta, político é ladrão, mas na hora do aperto quem atende é o político, entendeu? O cara, na hora que tá lá no cais lá, que não tem vaga, o cara fala assim, rapaz, tem um Paulo Henrique, eu conheço ele. Aí vai e te liga. Não, e no caso do vereador, bicho, é o cargo mais fudido que tem. Porque é o cara que tá na rua do peão ali, é o cara que vê no boteco, vê na igreja, vê no campo de futebol. E uma eleição que é muito mais difícil, por exemplo, deputado estadual, deputado federal, Pois porque você vai é. ter 1000 candidatos pra uma cidade com 1,5 milhão de habitantes, mas que vai votar 1 milhão, você tá E fodido. o vereador é o cara mais próximo da sociedade, certo? Então é porrada. É pra mesmo. ser, peraí. É pra ser, porque tem uns que a gente sabe que não são, não. Tem uns que já sobem no saltinho do mandato e já acha que... É porque depende eu tô do muito perfil foda, do, né? do político. Por exemplo, tem um perfil bairrista, que é o meu no caso, que tá lá, tá vendo buraco, passa na rua, vai na feira, come um pastel, vai no Senado. Você entendeu? Tem um político também que é os blogueiros aí que... história de volta aí que nós nem sabemos quem que Político de teclado só, Isso, de então, YouTube. assim, tem várias situações pra gente analisar. E a gente que é nesse tete a tete com o povo, então a gente é cobrado mais, a gente é visado, né? Toda hora, mas é a vida que a gente escolheu, a gente tem que ir pra cima. Eu tava até falando antes do começo aí da matéria aí, a dificuldade que a gente tem, né? Por exemplo, eu sempre participei e tudo, mas esse é o meu primeiro cargo como vereador. E acaba que todo cargo, apesar de você estar no meio ali, uma coisa é você ajudar, outra coisa é você ser. Tá na cadeira. Tá na cadeira, porque a responsabilidade, o peso é todo seu. E aí, então, isso aí você tem que saber ponderar e tudo. É uma questão complicada, mas que a gente tem que passar por cima aí. É igual na hora do almoço, né, que a gente tava conversando a diferença de legislativo e executivo. Na hora que você senta ali no executivo pra dar a canetada final, meu amigo, é a mesma coisa. Pra quem não é o vereador, que é aquele que você tá por trás, sou chefe de gabinete, não sei o que, pô. E tudo é lindo, fácil, cara. né? Tudo, tipo assim, Até porque quem vai levar pau não vai ser você, vai ser o vereador. mas a velho. análise da sociedade é o seguinte, ela pensa justamente isso, que o político tá lá para não fazer nada, né? Para atrapalhar, na verdade, e tudo, você tá rico, não sei o que, mudou, você trocar de carro porque tá roubando, então você não pode ter vida também não. Então assim, essa dificuldade das pessoas entenderem isso também prejudica também, né? Então assim, a gente tem que ir pisando em ovos aí para acabar
não ofendendo ninguém, organizando, tentando tirar aí o máximo das pessoas também, que a pessoa que fala mal, por trás ela quer te dar um recado também. Às vezes você não está atendendo da forma que você teria que atender o bairro e tudo, então a gente tem que saber também fazer esse gancho aí dessas situações aí para agregar para dentro do mandato. A nossa leitura aqui, quando o Vitão me chamou para te fazer aqui o podcast, é muito nessa linha também, sabe? Fazer esse espaço de conversa. Tanto que o nosso esquema aqui é para conversar, para trocar ideia, porque a gente percebe, eu como professor já nessa área há mais de 10 anos, eu vejo que há muito que é ignorância, né, bicho? O cara não sabe, o cara não conhece, não tem acesso mesmo. Aí vem alguém e fala assim, mas tem internet. Rapaz, o tiozinho que tá lá com o celularzinho dele, lá com a internet dele ali no pré-pago, ele não vai gastar os créditos, vai ver de política. Ele vai ver o resultado do bicho, ele vai ver o preço do gás. Então, assim, a gente tem que ter essa sagacidade de entender que, quem tá na cadeira, quem tá no mandato, quem tá na rádio, quem tá na mídia, tem que oportunizar o espaço e atrair as pessoas. Né? Porque tem gente que não tem conhecimento. Tem os maloqueiros mesmo, de maldade. A gente tem que dividir, né, cara? Tem o cara que não quer saber e tem o cara que realmente não tem um acesso. Igual assim, o professor foi meu professor na faculdade, cara. Quando a gente pegou matéria, que eu fui pegar matéria de política, cara, você tinha aluno que tá ali na faculdade quase formando, que não sabe que tem 3 poderes, cara. Não, mas é verdade. Entendeu? Isso. Mas aí esse cara é ignorante, porque ele tem acesso à informação. Mas é porque é aquele negócio, não é cultural. A cultura aqui é bater. Não interessa o que você está fazendo, certo? Não interessa que é ruim. É isso que o pessoal fala, entendeu? Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando meu pai era vereador, ele, na porta da farmácia, tinha uma rotatória que tinha acidente direto lá. O povo já batia e já ia pra farmácia. Não arruma e tal. E beleza. Aí fizeram um projeto, foi. E dá trabalho. Você vai na SMT e organiza, e tem que vir os técnicos para organizar, para ver a questão da rua e tudo. Beleza. Até porque no trânsito, e uma coisa que o pessoal está assistindo aí tem que entender, trânsito, você mexeu num pedaço, isso mexe na cadeia, porque a malha toda é afetada. Justamente. Muitas vezes o cara não entende que, mas tem que ter semáforo aqui pra quê? Porque ele tem que dar um delay pro trânsito fluir, porque senão tem supita de carro, e o cara não pensa nisso, né? Negócio, né? Então, aí beleza, organizaram o engenheiro de trânsito e tudo, fizeram um negócio bacana. Beleza, quando fez, aí o pessoal falou, não, fez é porque é na porta dele. Ou seja, né? Não fez antes, por que não faz? Aí depois que fez é porque tá na porta dele, arrumar a porta dele. Então assim, a gente vive... Para melhor deixar bater para vender já os remédios ali, ué. Pois é. Vende os curativos já, é mais fácil. Já organizava, né? Mas é desse jeito. Não, mas por isso cara, que esse é negócio isso é complicado demais. Minha avó foi vice-prefeita, né, daqui de Goiânia em 2000, cara, e nossa senhora, é desse jeito, cara. Minha avó fundou o Cevan, cara, minha avó fez muita coisa. Linda Monteiro. Linda Monteiro, ela foi do Pedro, né? Foi. E aí, cara, fez muita coisa, mas de jeito. Chumbo, chumbo e chumbo. Ninguém lembra dos trem que você faz. Cara, agora, quando porrada toda hora. Porrada e bomba. Não, mas aí que tá, vamos pensar. Além disso, então, além da porrada e da bomba, além do estresse, a gente sabe que tem mesmo. O que pra você é a parte boa? Porque tem que ter a parte boa, senão você é muito burro. Desculpa aí, mas se você tá nessa e não achou uma parte boa, você é muito burro. Cara, qual que é a parte boa? É a realização pessoal. Pelo menos pra mim. O muito obrigado, pra mim, me realiza. Já fico satisfeito. Então, quando a gente ajuda a pessoa e ela tem a gratidão de voltar e falar assim, Paulo Henrique, obrigado, saiu aquela vaga de UTI que você tentou ajudar, saiu aquela questão da minha rua lá que você ajudou. Esse muito obrigado é que faz a gente ir pra frente. Você entendeu? Por quê? Porque isso aí realiza. Porque você fala, questão financeira, cara, assim, o pessoal pode até criticar, mas o vereador ganha pouco, certo? O povo fala, porque não sei o quê, mas não é. Pela proporção do que ele faz, pelo volume de trabalho, né? Pelo volume de trabalho que ele faz, hoje o quê? Hoje um líquido dá 11 mil reais, né? Então, assim, na farmácia eu ganho mais. Você entendeu? Então, essa realização pessoal, ela para mim, ela é o que define hoje eu ser político. Essa questão do muito obrigado e de você tá fazendo alguma coisa que vai beneficiar outra pessoa. É porque aí a gente entra também na questão da ignorância, que é tipo assim, a pessoa vira e fala assim, Paulo, você virou candidato, cara, porque você quer crescer na vida, você tá virando candidato só pra você ficar rico.
A pessoa não olha quem que é você pra falar assim, pô, às vezes o cara é muito mais rico sem estar aqui, o cara trabalha menos, o cara tem muito mais saúde mental, mas não, o cara tá lá porque ele quer ficar rico. Mas é cultural, é o que eu tô falando. A cultura hoje é o quê? O político é o quê? Quando você ganha para vereador, você ganha 2 diplomas. Né? Você ganha um de vereador e outro de bandido. São esses 2 diplomas que você de cara seja visto pela sociedade, certo? E aí, a sociedade, ela já vê essa questão cultural mesmo, que o bandido está lá para roubar, que está lá é para meter a mão, que está lá é para aumentar imposto. E essas questões, elas vão criando uma proporção para as pessoas, que a pessoa ela já olha para você e já tem esse estigma aí, que fala, não, o cara é político, ele quer alguma vantagem, ele quer uma questão. Momento professoral do podcast aqui. Tem um autor que eu gosto muito, Max Weber, que ele fala muito sobre isso, né? Quem é o político que vive para a política e o que vive da política. Né? Quando você vive para a política, esse muito obrigado é uma satisfação pessoal. É uma coisa que você bate na tecla. Ninguém vai fazer nada de graça para ninguém. Até o cara mais altruísta ele faz porque aquilo não faz sentir bem. E as pessoas têm que entender que muitas vezes, pro ator político, pro cara que tá lá na frente mesmo de batalha ali, esse muito obrigado conta pra caramba, né? E aí é a parte louca do rolê, né, bicho? Você consegue entender, o Vitão vai lá, faz uma ação social, porque é aqui pela rádio, e arruma a cesta básica e tal. Ele quer ser reconhecido por isso também. É um trabalho bonito que ele tá fazendo. E o vereador é a mesma coisa. Claro. O cara tá pegando a parte da vida dele pra meter a cara ali e lutar pelo que ele acredita, pelo povo que está do lado dele. E para você fazer alguma coisa para o outro, seja para o seu bairro, para sua cidade, para o seu país, você tem que estar no espaço de poder. Então assim, se o Paulo Henrique, que quer ajudar o povo lá do balneário, não vira vereador, o Paulo Henrique não tem como ajudar ninguém. E é isso que às vezes acho que foge da cabeça das pessoas. Né? Você tem que viver para a política, você tem que participar dela de alguma forma. Ou você vai ficar em casa só reclamando, passando raiva, esperando que apareça algum Paulo Henrique ou algum Vitor para ir lá fazer alguma coisa para te ajudar, ou você vai ter que meter a cara, irmão. E aí é o que a gente está conversando aqui, é o ônus e o bônus. Né? Você consegue hoje realizar coisas pelo seu grupo social, que vai te dar essa força, né? esse empurrão, ó, porra, que bom, me sinto bem em estar ajudando aqui, tenho minha renda, ganho minha grana, não dá para fazer de graça, tem boleto para pagar, né? Na hora que você vira vereador, a Enel não vai lá e te libera as suas contas, você não ganha escola de graça, comida de graça para sua família, você tem que pagar, então tem que ter uma remuneração, isso o povo tem que entender também, né? Você trabalhar 24 horas ali sem ganhar um centavo, meu irmão, é impossível, porque você tem que pagar a conta, né? Agora, o cara que vive para fazer as coisas, ele tem que estar no ambiente de poder, ele tem que disputar poder, porque você só consegue fazer mais quanto mais poder você acumula. E uma coisa bacana que você falou, Paulo Henrique, eu fiz esse rolê aqui, eu cresci nessa atuação minha nas secretarias e no IMAS e lá no Goianaprev, e eu fui crescendo politicamente. E aí é um ponto que a gente tem que tocar, né, filho? 22 tá chegando, e aí? E o Paulo Henrique em 22? Vai crescer para que lado? Cara, o que acontece? Tudo é projeto e vai depender muito do grupo político. A gente tem um entendimento que 2022 agora as eleições, elas vão ter mais pessoas nas urnas, até mesmo pela polarização aí da questão presidencial. Então a gente acredita que as pessoas vão mais para a urna. Então essa questão dessa eleição atípica, acredito que ela vai ser menos, mas ela vai ter muita gente para ir votar. E a gente entende que tudo dando certo, a gente tá com um nome bom aí para sair também, para ajudar o nosso estado aí. E é claro que tem muita água para rolar ainda, a gente tem até abril aí para ver questão de partido, porque hoje você tem tudo, tem que analisar. A gente comentou, né? Tem que ser estudado. Questão partidária, a matemática hoje ela faz parte da política. Faz. Então a gente tem que ver qual partido certo da gente entrar, como é que ficou essas mudanças eleitorais, a gente também tem que estar fazendo esse estudo, fazendo um estudo também de quantas pessoas a gente tem que organizar, quantas cidades a gente tem para organizar. Então é tudo uma matemática para que a gente possa... E tem outro ponto, né, cara? Eu acho que, assim, dos últimos 10, 15 anos, cara, acho que vai ser a eleição que mais vai mudar a cadeira na Alego. Porque, cara, acho que você vai ter pelo menos 50% ali de mudança.
como teve agora na Câmara, né? Porque Nós tem tivemos 60%. muitos candidatos ali que não vão ser candidatos novamente. Tem, por exemplo, o Humberto, que é aqui da rádio, que vai pro Tribunal de Contas. Tem outros que vão para deputado federal. Sempre tem um ou outro que vai ser candidato a um governo, alguma coisa assim. Cara, vai mudar muita gente. Então, eu acho que o cenário tudo isso a gente tem que analisar. Exatamente. Entendeu? Analisando tudo, a vontade nossa, sim, esse próximo ano aí, a gente tentar essa cadeira aí para estadual aí, pra gente, que a gente entende que a gente pode ajudar não só as pessoas só de Goiânia, mas o nosso estado também, que a gente está aqui para isso. Mas vamos lá, agora o Paulo Henrique, boleiro, politiqueiro, que tá velho nesse rolê também. O que você tá achando aí do cenário? Porque tá punk, né, velho? Você pensar, ó, vamos lá, cenário Goiás por enquanto. O que você tá vendo aí? Cara, o cenário ele tá muito aberto. Na verdade, o que eu ouço falar é Caiado e Mendanha, né? Então tá meio que nessa divisão aí. Até aqui acho que vai polarizar, né? Eu já ouvi falar, tipo assim, meu coração é Mendanha, mas minha cabeça é Caiado. O que é isso? Tem até poesia na política goiana já. Então a gente ouve de tudo, né? Então eu acredito que o Caiado, se for o Mendanha, deve ter uma dificuldade, dependendo, ou não, ou consolida mesmo e bate a eleição. E política não tem uma formulazinha mágica, não tem uma lâmpadazinha pra gente organizar. A política, ela é feita no dia, na hora. A gente conversa disso hoje, cara. A gente falou assim, o cenário hoje é esse, mas você não sabe. Cara, na época da minha avó, cara, eu era quarto. Cara, a política não estava brincando, mas é verdade. Ela é tão difícil que se você brigar com sua namorada no dia da eleição, ela não vota no você. Então, assim, o voto... mágoa de eleitor é o demônio, cara. Não sai de jeito nenhum. O voto, ele é até no último dia ali, ó. Você acende ali o foguete vai indo. Se estourar antes, você perdeu. Se estourar depois, você perdeu. Tem que estourar no dia da eleição. E as coisas mudam muito rápido na política também, né? É uma fala, é um negocinho à toa. É um cara que uma semana antes pediu um trem pra você e fala assim, cara, eu não posso porque eu tô na eleição e o povo não entende que você não pode ali. Aí acabou, o cara vai fazer sua caveira pra 100. Então, ela é complicada. Mas o cenário goiano, eu acredito aí que tá nessa divisão aí. E Brasil? Brasil pior um pouquinho. Se pode piorar, por que não, né? Cara, acredito que essa polarização também, eu não vejo que a gente vai ter uma terceira via. Eu não vejo isso. Eu vejo que as questões... Mas por quê? Cara, porque não teve um tempo hábil para que essa terceira via aparecesse. Você acha que às vezes a quantidade de candidato também não teve uma união? Não, na verdade, assim, não tem um nome assim que você fala assim, cara, eu vou votar nesse cara porque eu acredito, ou porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Porque a política ou na vida da gente é tudo interesse. A gente tem que ter um interesse. Qualquer coisa. Interesse. Se você namora uma pessoa, porque você tem um interesse, qualquer coisa. Então, essa terceira via não teve, assim, ninguém ali para chamar para si a responsabilidade e falar, não, o país está assim, está assado, eu tô aqui para resolver. Não tem. Pelo menos a minha visão política que eu vejo. Eu vejo essa polarização entre Bolsonaro e Lula, que vai findar aí até no final, e que acredito também que o Lula ganha do Bolsonaro. Essa é uma visão minha, né? Cenário político. Cenário político. Acredito que o Bolsonaro, né, Deus me livre, é complicado falar desse cara. Eu acho que, a gente comentou no almoço, cara, ele é um cara que não sabe fazer política. Eu, por exemplo, sou um cara que eu tenho tesão em política, em ver a política em si sendo feita. Ele não sabe fazer política. É um cara que saiu do legislativo para o executivo num salto absurdo. Um cara que viveu 28 anos legislativo, não adianta ser hipócrita. Qualquer cargo que você vai assumir no executivo, o jeito que você vai liderar, o jeito que você vai agir, o jeito que você vai fazer tudo é diferente do legislativo. As análises, na verdade, elas são muitas, né? Que a gente pode colocar o Bolsonaro lá, né? A tartaruga em cima da árvore. Então, assim, é claro que as outras partes também têm sua indicaçãozinha ali. Por exemplo, o PT também eu acho que errou muito também. O Bolsonaro só surgiu aí porque errou bastante. Mas, infelizmente, eu acho que o cenário nível Brasil aí, a tendência é essa, é Lula e Bolsonaro. O Moro não decola, acredito que o Moro ele não vem aí, até mesmo por ele mesmo, né, pelas coisas que ele fez também. Para mim, eu discordo completamente de tudo que é Moro. E Bolsonaro também, então assim, é complicado. A gente não tem, o pensamento meu era de ter uma terceira via. Para que a gente possa dar um up no Brasil, ajudar e até mesmo com polarização, né, cara? Porque o problema é que quando você tem uma oposição muito ferrenha,
Que ruim tem pra essa todo mundo, né, cara? exatamente. Então, assim, quando é ruim Porque pra quem todo mundo, não é ganhar bom vai pra ser ninguém. prejudicado pelo outro. É justamente. Então essa briga aí, anti-PT e anti-Bolsonaro, ela é ruim para a sociedade, ela é ruim para o Brasil. E a gente tem que ter essa leitura. E infelizmente eu não vejo a terceira via surgindo aí, não vejo. Eu vou entrar agora só para usar o plantão de vocês, ó. Vamos lá, o que eu penso a respeito disso? Cara, no nosso processo eleitoral, polarização vai sempre existir porque a gente tem um processo eleitoral de 2 voltas. Então sempre vai ter a lógica da cabeça do eleitor que vai ser no final um contra o outro, que é o segundo turno. Então é um processo natural, cara. O povo está acostumado a enxergar a política como uma disputa de 1 contra 1. A gente aprendeu a ser assim e vai ser assim a vida inteira. Concordo, o lance de você ser o anti, que é o grande problema. Porque aí o anti é o jogo de soma zero. Sempre alguém tem que perder na parada. Agora, sobre a terceira via, concordo com você, Paulo, que não tivemos um nome natural. O Ciro foi talvez quem mais tentou, mas o Ciro é um cara que patina e uma hora ele explode e se queima. Ali mais pra esquerda, né? Não acho. Pra mim o Ciro é um cara de centrão pro centro-direita. Agora, onde eu discordo, principalmente, Paulo Henrique, meu amigo, Moro. Eu acho que o Moro vai começar a crescer, cara. Vai começar a crescer porque o Bolsonaro começa a derreter. E pra mim, e algumas pessoas que eu conversei, o Moro é o Bolsonaro 2.2. É o Bolsonaro que sabe usar garfo e faca, que sabe dar bom dia. Então, hora que a gente começa a perceber que o agro tá abandonando o Bolsonaro porque tá dando muito ruim, as bobagens que ele fala lá fora, perde exportação, porque o mercado europeu começa a falar, esse cara é maluco, velho, tá queimando a Amazônia, nós estamos aqui num projeto para salvar o mundo, e o malucão queimando lá e garimpando em terra de índio, então não vamos comprar carne desses doidos aí. Hora que o agro começa a abandonar, hora que a Faria Lima, o povo do dinheiro, começa a perceber que o Paulo Guedes é um engodo, e o Bolsonaro não entregou nada do que prometeu, vai migrar para algum canto. O Lula tá tentando garimpar esse cara. Agora, se o Moro começa a mostrar viabilidade, e ele já começou a chegar perto de 2 dígitos, a tendência para mim é que o Bolsonaro caia e Bolsonaro fique fora do segundo turno. Eu não falo que o Moro ganha. Acho que não. Acho que o Lula ganha porque o cenário consolida Lula. Até porque a memória afetiva que nós temos do povo brasileiro... É dólar a R$2. É dólar a R$2, comer churrasco fim de semana, tomar cerveja. Gasolina. Isso. Agora, que o Moro, na minha leitura, tende a tirar o Bolsonaro, tende. E aí é o que eu falo, pra mim não é terceira via, bicho. Esses caras têm que entender que eles têm que ser terceira via, tem que ser a segunda via. Eles têm que tirar o Bolsonaro do jogo. Porque rachar voto com o Lula na esquerda, ninguém vai. Ninguém tem peito pra isso. Então você cresce na centro-direita, o povo acha que você o não fanatismo vai. bolsonarista é igual o fanatismo da esquerda, por exemplo. Não é, cara. O cara que vota no Lula, ele vota no Lula. Não, e acabou. É isso, ele não tá nem aí. É no Lula, acabou. É justamente. Mas a análise sua, Marcos, eu concordo também. Eu não discordo, não. Eu acredito que o Moro ele vem também nessa toada, justamente pelo que você explicou, pelo derretimento ali do Bolsonaro. Então a tendência ali você lembra quando o Bolsonaro ganhou, que eu vou fazer a Liga da Justiça, porque o Moro é não sei o quê, eu vou trazer não sei o quê. Talvez ao Moro também falte tempo, né? Pra ter. E assim, o Moro, cara, pra mim a análise minha do Moro ela é totalmente complicada. Mas aí que tá, a vantagem do Sérgio Moro, eu falo pra todo aí. A vantagem do Sérgio Moro é que ele tem envergadura política moral nenhuma. Então, a hora que os grupos do Centrão enxergarem isso nele, é o tipo do cara que é plástico, véio. Você faz o que você quiser dele. Então você encaixa ali um vice, igual eu tava conversando na hora do almoço, um João Dória, que é politiqueiro já, mas não tem potencial pra crescer terceira via, como você tava falando, você bota na chapa, bicho, o Moro vai ficar ali só como rei da Inglaterra, cara. Porque, por exemplo, se não tivesse tido a briga que teve entre ele e o Bolsonaro, ele tava aí até hoje, irmão. Até hoje ele era ministro aí. Mas o Moro cara, Deus me livre. É difícil falar. É difícil falar, né? Mas é o Brasil, meu amigo. É o Brasil. É difícil. Vamos lá. Eu acredito que tomara que aí Deus põe a mão aí, vai ser o melhor para o Brasil. Aí. Não, eu só acho o seguinte, vai piorar. Eu já deixo claro, logo, já aviso o povo, ó, não vem com muita expectativa, porque vai piorar. Se pode piorar, vai piorar. Vai dar errado. Mas vai dar toda essa tensão política que vai aumentar 1000 vezes pro ano que vem, esse cara, isso rebenta. Até acabar a eleição, tem um mas, cara Victor, o que eleito. acontece? Não sei de vocês, né? Eu passei num período onde se você falasse que era contra o Bolsonaro, você já era PT. Não, mas isso até hoje. Mas era pior. Era expulso de grupo de WhatsApp. Paulo Henrique. Eu tava no chabar do meu pai esse fim de semana, bicho. Aí veio a esposa do amigo dele, foi despedindo ela. Tchau, petista. Foi.
mas eu não sou petista, mas eu sou Bolsonaro. Falei, beleza, ué. Daí, eu falei assim, ó, eu só sou anti-Bolsonaro. Ela, mas eu sou Bolsonaro. Eu pensei, né, mas nem perguntei, velho. Eu falo assim, não, não sou nem, eu nem sou anti-Bolsonaro, eu só não gosto. Ó, mas entre o Bolsonaro e o Lula, eu voto Lula petista. 3 vezes mais. Petista e Sem acabou. choro. É assim, a gente que vive a política, entende a política. Porque assim, o que eu penso? O cara que votou no Bolsonaro, tentando mudar, falou, não, o PT já deu, eu vou de Bolsonaro, pra ver se muda alguma coisa e tudo. Esse cara, beleza, eu até aceito. Agora, É uma justificativa. Agora o cara que votou por convicção, aí esse não tem jeito de conversar. Aí esse você não tem o parâmetro ali do cara. Que é um cara que vota por convicção. Não, eu vou votar porque eu acredito, porque o cara é bom, porque não sei o quê. Então assim, tudo que ele faz é bom. Entendeu? O Bolsonaro fala, não tem que vacinar. Nossa, esse presidente é bom. Não, você entendeu? Cara, dentro de uma... Não, assim, é complicadíssimo. Não sei nem o que falar. O Pânico não pode falar, mas fala pra caceta aqui. Porque Aí, o eu acho- homem é sem noção. Mas vamos total. voltar pra Goiás. Goiás também tem um cenário muito interessante, que é o Senado, né, cara? Ah, rapaz. Ali, eu Mas aí, acho que- pegando a fala do Paulo Henrique aí sobre o que vai virar. Porque vamos lá, vamos ajudar o nosso ouvinte aqui do podcast. Cara, nós estamos num cenário tão louco, tá tendo fusão de partido, DEM com o PSL, isso vai dar uma mexida na formação de bancada. Você tem o PSDB que teve uma fragilizada muito grande depois da última eleição. Você tem um Caiado ali no MDB. Você tem um Caiado que botou o MDB debaixo do braço ali, e isso obviamente vai influenciar na montagem da chapa. E bicho, Senado esse ano que vem é uma vaga só, irmão. É uma vaga. Quem que vai? Cara, acredito que os nomes aí mais cotados, Alexandre Baldi, Henrique Meirelles, João Campos, o delegado Valdir soltou aí, mas eu não sei se ele realmente vem pra... Pai, se o Valdir não concorrer a federal pra eleger a bancada, o povo vai ficar muito deprimido. Você entendeu? Então sim, e é só uma... Vocês falaram, é uma vaga só. Eu já ia conversar com o Baldi. Você lembra de perguntar pra ele, por Vou favor? Tá? perguntar Então pra ele. acredito que tem essa polarização aí, né? Eu não vejo aí. E fora que tem, né? Se for Mendanha, quem que vai ser a chapa? É trem demais. eu acho que É saída do Bolsonaro pro PL, o que você achou? Porque agora tem uma galera, até saiu no jornal, tem um monte de gente aí. Vou pro PL, não vou pro PL, o que vai ser desse PL? E aí, o que vira? Até porque o PL apoiando em Goiás, ao que tudo indica, o Major Vitor Hugo. Não, aqui pra mim não vai virar nada. Então, mas assim, o Major Vitor Hugo, atrapalha pra quem mim. tá aqui, entendeu? Não, mas na verdade sim, por exemplo, a Magda ela já declarou o voto pro Gustavo. O sonho dele era o Gustavo tá lá. Então assim, a gente, é igual eu falei, a política ela é dinâmica demais, ela é igual nuvem. Uma hora você olha pra cá, ela tá ali, você piscou, ela já tá para outro lugar. Então esses direcionamentos aí, a gente tem que analisar mais próximo da eleição. O PL, acredito que ele cria corpo, acredito que quem é bolsonarista, a tendência é eles irem pro PL mesmo, filiar lá, como foi do PSL, né? O pessoal era tudo Bolsonaro, PSL, e aí não vai mudar. Quem for Bolsonaro vai pro PL. Até mesmo para pegar a ondinha, para surfar, a gente vai saber se a onda vai ser grande, vai ser pequena, vai ser média. E então acredito que vai ter essa debandada aí desses outros partidos para Eu sempre defendi que o bolsonarismo é muito maior do que o Bolsonaro. Então essa galera bolsonarista vai continuar no seu mesmo formatinho, no seu mesmo modelo, juntando no grupo ali, mas com a mesma linguagem, a mesma linha de ação, porque eles perceberam que dá resultado. Dá resultado pro cara que é bolsonarista e sabe pelo menos o mínimo de articulação política, que é boa parte desses caras que estão lá. Esses que foram na onda Bolsonaro, mas são totalmente sem noção, como o próprio Bolsonaro, esses caras tendem ou a ir preso daqui a pouco ou a ir pro ostracismo. Porque o cara não sabe articular, o cara não sabe nem conversar com os outros políticos. Como é que faz? Exatamente. Eu penso igualinho que nem. Eu acho que um player que vai ser importante, né? Até fazendo já a chamadinha pra nossa edição especial que vai sair ali lá pro Natal, né, cara? É o Marconi. Acredito Eu acho também. que é um cara que, o Marconi, dependendo do que ele fizer, ele vai mexer bem no cenário. Na verdade, assim, o Marconi também é um líder do nosso estado. Isso, gostando ou não, você tem que... É igual eu falo, gostando ou não do Marconi, pra quem gosta de política, o Marconi fez política como Cara, ninguém fez na história. Tem umas figuras que o povo tem que entender. Gostando ou não gostando, apoiando ou não apoiando, você tem que reconhecer o mérito das pessoas. Marconi, Lula, o próprio Caiado, Íris. né? Íris Rezende Machado.
Você tem que entender, bicho, os caras na política são monstruosos. Os caras têm uma habilidade de construir a coisa que é violenta, bicho. O próprio Alckmin em São Paulo, cara, 4 mandatos de governo, não tem jeito, velho. Que a gente fala, o mais bobo, gente, não vai falar, cara, o mais bobo ele é vereador. Então, assim, o Marconi saiu de Goiás, saiu de Goiás pra ganhar dinheiro em São Paulo, vai voltar pra Goiás. Não, cara, e o Marconi, ele foi player aí 20 anos, né, do Estado, e fez muita coisa pro Estado também. E acredito que agora também tem uma influência muito grande, como bagagem eleitoral também. Não, e no interior tem uma galera marconista pesada ainda. Cara, é igual eu falei, pesado. Se o Marconi for pra federal, a cadeira dele lá ainda leva... Da galera. Ajuda a galera. Então, sim. E se ele analisar o cenário, se vê essa questão aí de Caiado, de Gustavo, se ele vê uma possibilidade de retomar o Estado, vocês não... Tem medo não, quem vai. Eu acho que aquilo. Ele tem que sentar e pensar assim: o que eu vou fazer? Vou reerguer o PSDB em Goiás? Carregar. Todo mundo está trabalhando em cima de pesquisa. Todo mundo faz pesquisa o tempo inteiro. O tempo inteiro. Realmente... Então, dependendo de conforme for a pesquisa, eu não tenho dúvida. Se o Senado tiver favorável ali para alguma porcentagem que ele tenha palpável, o Marconi ele vem para governo sem sombra de dúvida. O Marconi, eu acho que ele é um dos poucos ali que eu vejo, cara, que consegue ir pro segundo turno, cara. Isso eu acho que é totalmente... É que lá, ir pro segundo turno pra levar um pau, ninguém quer, né, cara? Mas assim... Não, é igual eu falei, né? A política ela é dinâmica demais, mas é claro que você faz a conta, você vai fazer ali. Tem 80% de chance de dar certo. Eu tenho 70% na última eleição, claro o Senado, o Marconi tava... Eu vou ganhar ou vou perder. Porque política, você pode ganhar ou pode perder. Mas se você tiver uma chance maior de ganhar, aí eu acho assim, nesse nível, bicho, de ator político, nada é feito na tora. Nada é feito. Eu estava comentando mais cedo. O próprio Dória mesmo, que brigou que só o capeta pra ser o cara do PSDB, vai botar na caneta. Fala, velho, vou passar vergonha e ser humilhado ou vou juntar com o Sérgio Moro, por exemplo, pra ganhar um bocadinho em Brasília? Os caras são veaco, brother. Bobo é a gente que tá tem que passando raiva do povo. Como diz o Willis, né? A política é feita de encontros, desencontros e reencontros. É verdade. Então, hoje quem falava que Daniel juntava com o Caiado, uns anos atrás, né? Isso ninguém falava, né? Era inimigo mortal, batendo no outro e tudo, e agora tá junto. Então, aí você já vê que a política ela é dessa forma. A gente tem que... Isso é uma coisa que eu falo nas minhas aulas e o Vitor vai lembrar disso. Eu sempre falei, bicho, política é sempre situacional. Você não tem inimigo, você tem oponente. Justamente. O cara que trabalha a política como inimizade não entendeu o rolê. Não. Porque é tudo situacional, cara. Hoje você tá do lado de cá, amanhã você tá do lado de lá, porque você tá interessado no seu projeto de poder. Seja para ficar rico, seja para ajudar as pessoas. Você tem que estar tendo poder político. Eu acho que esse é o problema de quem não é da área. Eu fui candidato a vice-presidente do Goiás. Eu fui no fim do ano passado. Você é Vila Nova, né? Não, sou Dragão. Goiás, esse é Dragão. Goiás teve 15 anos sem nenhuma oposição. Sempre eleição por aclamação. Porque como que funciona lá rapidinho? 750 sócios definem 250 conselheiros. Só que a eleição de conselho é chapa fechada. Fomos nós opositor contra o Ailê. Dos 250 que votam, 76 são familiar direto dele. Putz. 40 tem relação profissional. E para você conseguir inscrever a chapa, você precisa de 60 assinaturas. Então você já vê que... Aí beleza, perdemos a eleição. Extremamente democrática. Mas foi a primeira vez que teve uma movimentação. E aí os caras da minha chapa, não, nós não pode pisar lá no dia da eleição, nós não pode fazer isso, apertar a mão do café caro, né? Assim, você tem que ir lá, você tem que conversar, você não sabe o dia de amanhã. Às vezes o cara larga, aí eu sei que vai estar lá pra chegar e entrar. E falta muito isso pro povo. O povo acha que só porque você tá contra o cara, você tem que ser o oponente que eu quero matar o cara, né, e eu não suporto o cara. Não é assim que as coisas funcionam. As coisas mudam. Rapaz, a política, eu nunca vou lembrar quem é o autor que fala isso, mas ele fala que a política é o último passo antes da guerra. Então você tem que fazer de tudo para não chegar ao ponto do confronto, da porrada. E se for pra você sentar lá e trocar ideia, você vai sentar e vai trocar ideia, bicho. Mas a arte da política é essa. Exato. É o diálogo. Se você pegar ali, conversar e trazer, quem que ganha? É quem deu conta ali de conversar, de levar a proposta para mais pessoas. Então, assim, é o diálogo que está dentro da política ali e vai ganhar quem tem um discernimento, quem tem a propriedade maior. Assim como lá dentro de uma casa no legislativo ou no executivo, vai ganhar o cara, ele vai conseguir fazer mais projetos, fazer mais pro povo, quem dá conta de conversar com todo mundo. Porque dentro da... lá, beleza, você vai ter vários opositores, cara. Aí lá dos 35, ali tem uns avião,
tem uns tec-tec, tem uns trem. Então, assim, de 35 ali, quem tem articulação, você se sobressai dentro da gama dos 35. E isso é em todo lugar, entendeu? E aí você só Isso vai... é na vida, cara, dentro da você empresa, só vai em qualquer aumentando. lugar. Você vai na Assembleia, tem lá, né? Primeiro escalão, segundo escalão, e em todo lugar. Então, assim, Os e o caras que tendo que diferencia revelar. isso? É justamente o poder da articulação de cada um, entendeu? Esse ponto que você falou é interessante, porque outra coisa que às vezes as pessoas não entendem como é que funciona, que é a atuação de um vereador, né, ou de um deputado, dentro da casa, né? Você não vai chegar lá, vai tocar do jeito que você quer, fazer do jeito que você quer, botar a mão no cofre na hora que você quer. Tem toda uma articulação no processo aí, né? Para liberar a emenda, para conseguir para mim liberar, para mim fazer uma lei, por exemplo, tem que ter os votos dos 35. Dos 35 não, né? Do voto, depende da votação, do qualificado, se é 18, se é 24. Então, assim, para mim aprovar, por exemplo, um título, vamos colocar uma coisa simples, um título de cidadão goianiense, certo? Vou dar lá um título de cidadão goianiense para o Márcio Marinho. Eu tenho que ter 24 votos para mim aprovar esse título de cidadão para ele. Como é que eu consigo esses votos? Tendo articulação dentro da Câmara. Se eu brigar com todo mundo dentro da Câmara, se eu arrumar rolo com todo mundo, quem vai votar no projeto meu? Entendeu? Então não é só uma questão, depois que chega lá é outra briga também, é outra eleição interna, são outros fatores que você tem que ter essa articulação para tentar conduzir de melhor maneira ali, você colocar seu mandato à disposição da população também. Porque na hora que chegar, por exemplo, não, vai chegar um projeto na mão do fulano. Você sabe que o fulano é bem articulado, que a probabilidade desse projeto aprovar é mais fácil do que se estivesse com um ciclano. Muita gente não tem, é igual o Marx vira pra você e fala assim, pô, vereador, precisava disso aqui, você tem como você fazer? Tá, aí você vai lá tentar fazer alguma coisa, aí os outros vereadores barram você. E o cara vai reclamar de quem? Você. Justamente, você não faz nada, justamente. Não, e é muito. O pessoal às vezes não tem esse conhecimento. Mas, por exemplo, o bairro, cara. O bairro tá precisando de uma coisa, você é o vereador do bairro, nós vamos até você, você vai lá, apresenta o projeto de lei pro bairro, hein? Pro bairro, né? Para um indivíduo só, não. Né? Porque quando às vezes é só um indivíduo, alguém fala assim, pô, sacanagem, tá beneficiando o cara, mas pro bairro. A gente precisa botar lá, sei lá, reformar a escola do bairro. E se você não tiver entrosamento ali, porque o dinheiro sai de um cofre só. Se você não tiver entrosamento, seu projeto vai lá pro fim da fila, os caras te enrolam, não vota, fica botando emenda pra cair seu projeto. É isso. Esse jogo político que é vai pede 10 vistas. Justamente, o projeto vai pra CCJ, vai pra não sei o quê, vai pra... Se você tiver, por exemplo, dentro da CCJ lá, se o pessoal não quiser barrar seu projeto, arquivar seu projeto dentro da... Ele não vai nem pro plenário, entendeu? Ou seja, tem que ter uma articulação também nas comissões da Câmara para você também ter o seu projeto aprovado. Então, é tudo isso. Então, são vários fatores que vão denominar lá no futuro. Lá, isso é até bom explicar, né, professor? Tem comissões dentro da Câmara Sim. que analisam o projeto hoje eu faço parte da CCJ. A depender de cada situação. Explica para o povo o que é CCJ, vereador. O povo não é vereador, não. CCJ é Comissão e Justiça da Câmara Municipal. E toda a casa de leis tem uma CCJ. Justamente. Então, a CCJ hoje, ela é a comissão mais importante, vamos dizer assim, né? Porque lá passam todos os projetos legislativos e do prefeito passam por lá. Então, lá tem um colegiado que precisa aprovar lá primeiro para ver se é constitucional, se é inconstitucional e tudo. Tem todos esses parâmetros para a gente organizar. Posterior, organizou a CCJ, aprovou, aí sim vai para o plenário para passar em 2 votações na casa também. Ou seja, é porrada o tempo todo. Se você for muito nojento, você vai passar raiva, vão te matar igual piolho, ó, na unha. Não adianta, se você chegar lá e achar que é o rei do trem, eu tive 10 mil votos, eu faço o que eu quiser aqui. Lá o voto seu de 10 vale de mil que o outro teve, entendeu? O voto é igual. Tem certas situações, igual meu pai brinca. Então, meu pai fala assim, quem passou em primeiro no vestibular ou em último, tá na mesma sala de aula. É igual vereador, o cara mais votado e o menos votado tá no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar, certo? Então vai depender ali, é claro, da articulação de cada um aí para ter seus projetos aprovados. Aí, ó, e aí a gente volta no início da nossa conversa. O tanto que era importante a gente ter projetos de educação infantil para estimular os jovens e as crianças a aprender a debater, a entender um projeto, a tramitação de um projeto, a atuação nas casas parlamentares, a alçada de cada cargo. Olha o tanto que nós seríamos um povo muito mais maduro nessa ponta aí que você está falando, ou lá na CCJ, ou lá no plenário, para debater um projeto,
do que nós somos hoje, que tratamos a política como jogo de futebol, como novela, como filme, que um tem que matar o outro, ser inimigo do outro, e a gente se odeia, a gente se ama, e não importa de fato qual é o final daquilo ali. Se eu estiver achando que eu estou prejudicando alguém ou beneficiando alguém, é o que importa. Cara, resumindo, se a gente tivesse de fato uma preocupação na formação de cidadãos nesse país, hoje lá, uma discussão, porque, pô, eu já frequentei muito a Câmara Municipal ali. Cara, às vezes rola uns debates, eu falo, Jesus, joga o meteoro aqui dentro, pelo amor de Deus, que não acreditando que esses caras estão polemizando em cima disso, velho. Aí eu ficava muito puto, Paulo Henrique, olha que eu vi aquilo ali. Olhava na pauta lá, bicho, tinha uns projetos importantes para debater e os caras brigando, punhetando com as coisas. Eu falei, Senhor amado, é sério mesmo que esses caras estão polemizando por isso? E aí, vai lá a mídia, pega só esse pedaço, não mostra a sessão inteira e joga na televisão, fala, ó, é isso aqui, ó, que eles fazem lá. É só isso aqui que eles fazem lá. E aí vem o ódio que você comentou, que vocês acabam sendo também vitimados por ele, né? Tem uns caras que são mala? Tem. Como tem na igreja, como tem no hospital, como tem no advogado, tem em todo lugar. Mas não é só isso, gente. Então, quem tá ouvindo a gente, né, entende. Política é coisa séria pra caramba e é fundamental. Não existe sociedade sem política. Perto de fechar já a nossa edição de hoje, Paulo Henrique, vamos agora pro Paulo Henrique da farmácia. E aí, atleticano, o que você acha? Cai? Não cai mais não, né? Cai mais não. Agora ficou. Agora tá tranquilo. E ó, vai encarar Goiás agora, ano que vem. É bom que vem 6 pontos. Né? Mas você sabe, né? Normalmente quando o Goiás joga com o Atlético na Série A, é bom pra nós. Ai, nós estamos valendo aí toda hora. Aí, é pronto. Aí, assim que eu gosto. Então assim, é bom que já tá gravado. Rivalidade sadia. É, já tá gravado Mas, assim, já. a gente brincando, mas assim, a gente tem que torcer, não que a gente seja... O Paulo Henrique tá falando que ele é político. Tipo você torce, eu torço pro futebol goiano. Mas não é isso. Eu vi essa camisa de todos, que eu sou igual o Bolsonaro. Mas o que acontece? Eu sou atleticano, minha família inteira é atleticana. Você pegar meu pai, meu tio, tudo, joguei no Atlético, morei perto do CT do Atlético, então assim, temos raízes ali, né, na Campininha das Flores ali, no Atlético Goianiense, no Dragão. Então, mas que a gente torce também para que o time goiano mesmo, eles ficam na Série A, por exemplo, o Vila. O Vila eu não sei o que tem, é um burro enterrado. Não é a cabeça do burro, mas não, é o burro inteiro. Cara, igual eu brinco. Nunca foi pra Série A. Queria sim que fosse lá, né? Pode ser uma vez só, depois, né? É igual o brinco, cara, assim. Vai ter mais jogo de time grande aqui em Goiânia, se tiver, esses caras subiram hoje. O Vila é um time que é rival do Goiás, na teoria, cara, porque o rival, se for falar de título e de vitórias e de uma Série A hoje, é o Atlético. Então são os dois times que vão jogar sempre a Série A. Que Campeonato Goiano ficou o quê? Os últimos 10 anos, foi 9 finais entre Goiás e Atlético. Justamente, entendeu? Mas tem essa rivalidade, né? Vila e tudo, porque o pessoal do Vila é doente mesmo. É fanático. Os do Goiás não, né? Do Dragão não fala porque é tudo velho. Do Dragão a maioria é todo século passado, igual eu, assim. O tava brincando comigo, né? Falou agora a primeira torcida a ser liberada é do Atlético, porque tá todo mundo. Já pode assistir o jogo. Já tá tranquilo. Mas a gente não importa, não. O que a gente mostra é resultado. Na Série A, quer mandar um abraço aí pro meu amigo Max, o cara que é presidente do Atlético aí, do Zander lá, que faz parte da coordenação, o pessoal todinho aí. O Dragão tá lá hoje porque a gente deu conta de formalizar com responsabilidade, que isso é importantíssimo dentro do futebol. E hoje o Atlético aí, no cenário nacional, até o símbolo, até a mudança de símbolo. Pô, ficou bacana que a mudança de logo, hein? Ficou extraordinário. Pô, então, ficou legal. Porque antigamente todo mundo confundia. Tá descendo ali ao São Paulo, não sei o que e tudo. Apesar do time nosso, o Atlético, ele foi fundado mesmo. A ideia era São Paulo e Flamengo, até que as cores, o símbolo foi mais ou menos isso, né, pelo pessoal de antigamente aí. Mas hoje você pode ver que ele tem a estrutura, ele tem uma bagagem, esse símbolo ele mostra que o Atlético não veio para brincar. Se profissionalizou, né, bicho? Justamente. Fez o que todo time de futebol tem que fazer hoje, se profissionalizar. Justamente. Não dá mais para achar que é várzea, igual fazia antigamente. É isso. E fazer as coisas corretas. Hoje você chega no CT do Atlético, tudo organizado, você vai, tem sala de quê, sala de massagem, sala de sei o quê, temperatura da água, nutricionista. Então, assim, é o que o futebol precisa e necessita. Né? E o futebol também é tática. Você tem que... Acabou aquela questão de futebol vai quem quer, o cara é bom e coloca ele, não. Hoje é mais tática do que o Sim. Até essa vitória do Palmeiras foi clara, né? Massacraram o meu Flamengo porque foi um time extremamente tático. Extremamente. O Renato Gaúcho, que é a boleiragem, que não virou nada, conseguiu ficar fora dos 3 campeonatos.
E o Abel ali na dele, técnicazinha, papapá, você ali, tomamos o mesmo gol que a gente tomou na final passada. É isso. Puta merda. isso. Vou contar um segredo aqui que eu acho que ninguém sabe. Minha avó era atleticana, Linda Monteiro. Tá vendo? Inteligente. Ela só mudou porque meu avô virou presidente do Goiás. Meu avô falou assim: mas como que você vai virar? Não, tá igual Vou casar a procuradora. Melancia. É verde só por fora só, então. Mas aí ela virou Não, Goiás. Minha procuradora. avó foi vice-presidente do Goiás, inclusive. a Toda reunião ela vai lá xingar A o senhor. Tatiana, a procuradora Tatiana Scioli, ela é neta do Antônio Scioli. Minha avó conhece ela. Porque E aí eu fui lá visitar ela, né? Na época que eu tava na secretaria, fui lá conversar com ela. Descobri que ela é Goiás. Falei, você me arrebenta. Você me arrebenta. Aí você quebra as pernas mesmo. Tatiana Scioli, neta do Goiás. Antônio Scioli, torce pro Goiás. Aí não. Mas é assim mas- mesmo. É, minha Futebol gente. é coisa A grande questão nossa aqui é o seguinte: política tá em tudo, tá até no futebol e cada vez mais, inclusive, né? E se a gente puder trabalhar com raciocínio, com diálogo, com conversa, tudo dá certo. A gente pode estar de um lado na hora, de um lado na outra hora, mas se o propósito for bacana e fazendo de fato a sua atuação ser correta, ser dentro das linhas balizadas pela Constituição, trabalhando com clareza, tentando conversar com a sociedade, que eu acho que aí um ponto, só para gente finalizar aqui o episódio de hoje, que eu sempre questiono muito nas minhas aulas, palestras, quando eu dou consultoria para algum político, cara, aprenda a se comunicar, bicho. Se você não sabe se comunicar, seja em qualquer área, Na você vida. tá mal, você tá lascado. E na política principalmente. Porque se você não fez, você tá enrolado. E se você fez e não soube falar, você tá mais enrolado ainda também. Então, justamente. né, porque aí você tá apanhando sem merecer. Mas é trouxa que não sabe conversar. Então, aprenda a se comunicar. É o avestruz e a galinha, né? Uai, Já sabe? Você sabe? do ovo É do ovo. Que o avestruz bota o ovo daquele tamanho, e não terra dá a cabeça pio. pra dentro. A galinha daquele tamanho, É. cacareva todo mundo escutar. E o povo come ovo de galinha porque, uai, ela deu notícia. Deu notícia. Se não der notícia, irmão, não adianta. E esse espaço aqui é pra isso, Paulo Henrique. Então você já tá convidado aí, mais pra frente, tem projeto seu rolando aí, a gente vai continuar com o nosso Política da Terra. Previsão agora pra 2022, a gente conseguir fazer o ao vivo também. Então já fica aí atento que qualquer hora você tá pintando de novo com a gente aqui. Maravilha, chefe. Eu que agradeço. Acredito que esse programa vai ser um sucesso. A gente precisa dessa movimentação política, de escutar o vereador, o deputado, sei lá, seja quem for. E vocês estão de parabéns aí. Eu acredito que é isso. É a gente chegar nas pessoas com propostas, com propriedade na fala, falando a real situação da política goiana. E é isso. Conte sempre com a gente também, na Câmara, se for fazer churrasco. Opa, isso aí é importante. Esse é o... Cara, é incrível que todo mundo que vem aqui, isso é o mais importante. Seja cantor, seja político, qualquer um termina assim: se for rolar um churrasco, você me chama. Mas é justamente isso. Quando a gente fala de churrasco, é cultural também. Uhum. É lá que a gente socializa. Você é lá que a gente debate. conhece a pessoa. É lá que você faz amizade. E a vida é essa. A gente tem que confraternizar para que as coisas andem Eu falo que bem. só fica amigo quando você for pro churrasco, short, chinelo, camiseta, acabou. Aí é amigo. E levar a mesma cerveja que foi combinado. Não vem com Miguel, não, vai pra cerveja vagabunda pra tomar dos outros que é boa, não. Isso é vagabundagem. Isso é vagabundagem. Isso é Tem que ter trairagem. lei proibindo isso. Ó, vamos pro momento da selfie aqui pra gente fechar. Chega aí, então. Ô, mas você tem que virar pra lá, assim. Ah, peraí, cara. Sim, Vira peraí. sua câmera. Não, irmão, aqui, ó. Virar uma mula de braço. Cadê o Paulo Henrique? Cadê? Chega aí, Paulo Henrique. Chega aí, doidão. Maria, vai lá. Chega pra cá, Vitão. Você tá com medo de mim, rapaz? Pera aí, ué. Chega no meio. Aí. E fechamos? Gente, brigadão. É isso. Até a próxima. Valeu!